Maranatha, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranatha, 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 vem Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 31, diz assim: E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Agora, eu quero que você possa ler comigo o versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Não sei qual é a explicação. Eu não sei qual é a explicação para o relato da crucificação de Cristo ser tão pequeno. O nascimento de Jesus é tão detalhado. Conta do anjo que aparece a Maria, das palavras que Maria disse ao anjo, da hora que Jesus nasceu. Conta tudo. Conta muito sobre o nascimento. Os milagres de Jesus são tão bem apresentados nas Escrituras, apesar dele ter feito muito mais. Mas os 4 evangelistas, quando vão tratar do ato crucificação, eles não detalham. Eles contam sobre a via dolorosa, contam sobre a ressurreição, contam das chicotadas que ele levou até chegar lá, contam muita coisa aí, mas quando é na hora de pregar o homem na cruz, eles não detalham, eles não esmiuçam a coisa, eles parece que se combinam para não dizer muita coisa, apenas que o crucificaram. Você já parou para imaginar o porquê? Não existe resposta. Talvez a melhor resposta é que, se fosse detalhado tintim por tintim, fosse pesado demais para a gente ler, para a gente suportar a leitura. Mel Gibson foi até elogiado por Billy Graham, o maior evangelista da atualidade, 96 anos, em pleno ímpeto de evangelismo, ou em pleno vigor. Billy Graham disse: parece que Mel Gibson estava lá, filmando tudo, mas temos que concordar que Mel Gibson ainda não disse tudo. A crucificação, os evangelistas resolveram omitir a história. Todos os 4, todos eles. Era pesado demais para detalhar as dores, as angústias, o sangue escorrendo. Já imaginou se ele fosse detalhar?
E o guarda chegou e pregou em suas mãos pregos, e o prego rompeu as mãos, a mão, e o prego que ficou na cruz, passou da cruz, que foi dobrado lá no final para que ele não voltasse. Você já imaginou se os evangelistas se detessem no fato, minuciosamente, da falta de oxigênio nos pulmões que Jesus Cristo padeceu? Faltou oxigênio nos pulmões de Jesus. Os crucificados, eles não morriam de tanta dor. As dores eram grandes, mas eles morriam mais por falta de ar nos pulmões. Eles não enfiavam pregos em lugares mortais. Se eles quisessem matar o condenado, de repente eles pregavam pregos na cabeça ou em cima do coração. Mas pregos nos pés e nas mãos não matam, só machucam, só maltratam. Então o condenado, ele tinha que, naquela dor horrível, pôr um pouco de força para ver se os pulmões recebiam um pouco de ar. Com 2 dias eles não tinham mais, aliás, com 2 horas eles não tinham mais forças, e ali iam respirando o mínimo possível. Deixa eu dar a ilustração como era a respiração do condenado na cruz. Existe uma cobra, só existe nas grandes matas. Ela não mata a pessoa pelo seu veneno, ela mata de acocho. Ela pega a pessoa e ela imprensa você aqui. Quando você vai respirar, você faz isso com a sua barriga e ela acocha mais um pouco. Quando você respira novamente, ela acocha novamente. Quando você vai respirar a 3ª vez, já não é mais do jeito da primeira vez. E assim, quem é pego por essa cobra morre sufocado, porque ela imprensa a vítima. Assim era o crucificado. Ele estava lá sustentado em 2 pregos nas mãos e um prego nos pés. Às vezes, dependendo do condenado, eles colocavam uma corda no punho aqui, para ajudar no sustentar da cruz. E o condenado começava a gritar. Havia um deles que passavam até 9 dias nessa agonia, no sol, 9 dias do sol. Se fosse chuva, era chuva, perdendo sangue de pouquinho. Existiam casos que as pessoas, por passarem muito tempo ali, não morriam, e então era necessário que as pernas deles fossem quebradas, para que eles não tivessem mais força para subir o corpo e os pulmões receberem ar. E isso aqui chegava a inchar muito. Quando eles morriam, eles estavam com isso aqui inchado, de tanto colocarem força para respirar. Então eles não morriam muito pelas furadas. Eles morriam mais por falta de oxigênio nos pulmões. Embora que as dores eram tremendas, eles escolheram um tipo de morte para os condenados que maltratava mesmo. O cara via-se morrendo. Foi exatamente assim que Jesus Cristo enfrentou a cruz. Foi assim que ele enfrentou a cruz. Ali, na mente dos romanos e dos judeus incrédulos e de Satanás, Jesus estava na maior derrota de sua vida.
na maior derrota. Eu gostaria nessa noite dizer que, mesmo diante dessa luta, Jesus enfrentando essa angústia, essa dor grande, horrível, o homem já estava com a sua cabeça, ele foi o que mais sofreu, até fisicamente, porque nenhum dos outros era colocada a coroa de espinhos, mas na dele estava. Antes de colocarem a coroa de espinhos na cabeça de Cristo, pegaram um cacete, uma vara de pescar chamada caniço, e bateram na cabeça de Jesus, forfando a cabeça dele, agitando o sangue. Quando colocaram os 30 e tantos espinhos cravados em sua cabeça, o sangue caía nos olhos, sem contar, já contando com uma lança que tentaram, que colocaram nele, creio, pensando de afetar, quem sabe, o coração, e o seu sangue caía. Então aqueles condenados, eles sofriam falta de ar e falta de forças. À medida que o sangue ia escapando do condenado, ele ia perdendo a força, porque o sangue é força, sangue é vida. Mas eu quero dizer que mesmo naquela cruz, mesmo diante da cruz, fosse crucificado ou indo ao Gólgota, Jesus ainda conseguiu arrastar 3 pessoas das mãos de Satanás. Aleluia. Quem olhava para ele dizia: está condenado, está desgraçado, a pior derrota do mundo ele enfrentou agora. Mas naquela horário, naquela sexta-feira, entre o caminho do Gólgota e lá na cruz, 3 homens se encontraram com Cristo, tiveram encontro, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E quando se reconhece que Jesus é o Filho de Deus, tem-se a vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Eu gostaria que você nesta noite visse comigo o versículo 32 do capítulo 27. Versículo 32 do capítulo 27. 32, olha o que acontece. E quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simeão, como era o nome dele? Simeão, a quem constrangeram a levar sua cruz. Enquanto Jesus ia passando com aquela cruz, um homem chamado Simão, Cireneu não era o seu apelido nem o segundo nome. Cireneu é que ele era de Cirene, uma cidade que ficava a cerca de 1.200 quilômetros de Jerusalém. Era Páscoa e Cireneu, ou Simão, resolveu ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Quando Simão chega em Jerusalém, ele encontra o povo crucificando Jesus. E ele tem curiosidade e vai, e começa Simão a se compadecer daquele homem crucificado. E naquela hora, os soldados olharam para Simão e com certeza disseram assim: está com pena? Está com dó? Pois agora você vai levar a cruz. Agora você vai levar a cruz dele, porque, segundo esse relato, parece que Jesus não tinha mais força para carregar a cruz. Jesus levou a cruz por algum momento, por alguns metros ou quilômetros. Ele não levou a cruz até o Gólgota, porque ele não tinha mais força. Quer ver? Você olha aí o versículo 31 comigo, para você ver se não dá ideia de que ele não tinha mais forças para carregar a cruz. E depois de o haverem escarnecido, tirando-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Veja que esse levaram aí, tanto no nosso português, como se você examinar na língua original, levaram significa dizer que ele não podia mais ir só. O homem tinha sido pego ontem à noite, na quinta-feira, tinha passado a madrugada apanhando, levando chicotadas nas costas, perdendo sangue, a noite toda com um frio horrível, porque aquela noite fez muito frio.
Você vê até que Pedro sente tanto frio que ele vai para onde tem uma fogueira para se aquentar. Fez muito frio naquela madrugada. E Jesus estava nu. Ele estava sem vestimentas. Tiraram as vestes do homem. O homem estava fraco. Então quando levaram Jesus para o Gólgota, no meio do caminho ele já caía. E a cruz caía por cima. Ele já não conseguia mais andar. Ele só gemia. Na Via Dolorosa, inclusive amanhã, meio-dia, tem um programa que o apresentador vai mostrar o caminho por onde Jesus passou. Naquela época era diferente de hoje. Hoje é uma rua de comércio, entendeu? Mas ele caiu várias vezes ali. Os soldados viram que ele não conseguia mais carregar a cruz. Por isso que Mateus diz que eles levaram Jesus para ser crucificado. Não levaram no ombro, levaram aos empurrões. Levanta, chicote nas costas, até que aparece Simão, e eles verem que Jesus não podia mais levar a cruz, e disseram: Simeão, você agora vai levar essa cruz até aquela serra. E Simeão levou aquela cruz. Jamais ele imaginava que ia andar 1.200 quilômetros para carregar a cruz de um condenado. Só que carregar a cruz de um condenado na época da Páscoa era ficar imundo. Mas naquela hora Simão resolveu carregar aquela cruz. Aliás, foi constrangido a carregar. Ele veio lá de longe de Cirene para encontrar Jesus no alto do Gólgota. Diga amém. Aleluia. Esse homem encontrou Jesus através de uma grande pressão. Ele foi pressionado a seguir Jesus. Ele foi pressionado a carregar a cruz. Ele foi pressionado a encontrar Jesus. Esse homem, interessante, que existe uma passagem lá no livro de Marcos que detalha mais um pouquinho sobre ele, e não precisa você abrir, mas lá em Marcos diz: e obrigaram, interessante, e obrigaram a Simeão ou Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, obrigaram-no a carregar a cruz. Capítulo 15, verso 21 de São Marcos. Diz que ele vinha do campo e obrigaram ele: você tem que levar a cruz desse homem. Claro que era porque Jesus não podia mais carregar. Porque se Jesus pudesse carregar, os guardas levavam Jesus com a cruz. Como Jesus não podia mais carregar, ele agora estava precisando de ser empurrado. Quando ele levantava um pouquinho, os guardas empurravam ele 3 metros para frente, caía. Levantava de novo, empurrava novamente 2 metros para frente, até Jesus chegar lá. Então quando Simão aparece, eles obrigam Simão a carregar a cruz. Marcos diz que esse homem tinha 2 filhos. Um se chamava Rufo, repete o nome dele, Rufo. E o outro se chamava Alexandre. Digam: Alexandre e Rufo. Vamos lá, Alexandre e Rufo. Marcos mencionam esses 2. Esse Simão, pelo jeito, ganhou sua família para Jesus a partir desse dia. Ele encontrou Jesus e pelo jeito ele conseguiu ganhar sua família para Jesus. Eu vou dizer por quê, olhe para cá. Porque Paulo, lá na frente, ele vai tratar de um Rufo. Ele vai tratar de um Rufo. E ele vai dizer que esse Rufo era um eleito do Senhor. E ele vai dizer que a mãe desse Rufo, ou seja, a esposa de Simeão, era como se fosse uma mãe dele. A mãe de Paulo disse: é como se fosse minha mãe. Se depois você quiser conferir em Romanos 16:13, lá está escrito: saudem ou saudai a Rufo, o eleito do Senhor, e a sua mãe, que também é a minha mãe, que eu a tenho como se fosse minha mãe. Então naquele dia, quando Jesus marchava para a cruz do Calvário para ser crucificado,
Ele encontra Simeão. Simeão encontra Jesus, leva-o à cruz, chega em casa, prega para sua esposa, prega para Rufo, prega para Alexandre, e lá na frente, Rufo é chamado de o eleito do Senhor, e a mãe de Rufo, esposa de Simeão, é chamada por Paulo também de minha mãe. Queridos, Jesus, ele foi crucificado, ele sofreu, mas foi o homem mais vitorioso deste mundo. No caminho do Calvário, Simeão foi salvo e toda a sua casa obedeceu a Deus. Quem está compreendendo a palavra, levante as duas mãos aos céus e dê um brado de glória a Deus, igreja. Pode aplaudir a meu Jeová. Louvado seja Deus. Simeão, pressionado, passou a seguir a Cristo. Mas eu quero falar sobre outro. Olha mesmo no capítulo 27, versículo 37, do 37 em diante. Olha o que é que diz: e por cima da sua cabeça, xaralabacantaraia, chumicantalabranas. Digam comigo, Deus está aqui, vai, digam. Digam, Deus está aqui, aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Jeová nesse lugar. Aleluia. Versículo 37 diz assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemando dele maneavam suas cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desta cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes e com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiam em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo, eu quero que vocês prestem atenção ao versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Aqui não dá para ver direito, mas era necessário ser lido. Por que eu li esse texto? Não li lá em Lucas. É porque quando alguém vai pregar sobre os 2 malfeitores que estavam perto de Jesus, um à direita e outro à esquerda, as pessoas colocam Dimas, o que se arrependeu, o que foi para o paraíso, lá em cima, como se Dimas já foi crucificado crente, como se Dimas já foi crucificado salvo. Dimas não prestava não, irmão, era salteador do mesmo jeito. E Mateus, que não escondeu, não sei por que Lucas escondeu isso, porque Mateus foi claro, disse: os 2 zombavam de Cristo, os 2 falavam contra Cristo, os 2 diziam: salvou a si, não salva a nós. Os 2 escarneciam de Jesus, tanto o que estava à direita como o que estava à esquerda. Os 2 zombavam. Os 2 zombavam. Zombavam do mesmo jeito dos sacerdotes que estavam de frente. Os 2 não prestavam. Os 2 foram crucificados, condenados à morte e ao inferno. Mas quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele salva nem que seja 5 minutos antes da morte, para que ele possa ir para o paraíso. Aleluia. Se Ele encontrar lugar, Ele salva.
Os dois eram condenados. Um deles se chamava Dimas, segundo a tradição. E esse Dimas também zombava. Até que, queridos, até que, pelo relato, antes de Dimas dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso está descrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas 23, versículo 32. Senhor, lembra-te de mim, versículo 42, desculpem, quando entrares no teu reino. Para esse rapaz dizer isso, teve um processo na vida dele, porque antes ele estava zombando. O que foi que fez Dimas mudar de opinião? Porque ele estava zombando. Sabe o que foi? Não precisa ir muito longe para perceber. Quando Dimas e o outro salteador começaram a dizer: desce da cruz, se você é filho de Deus. Desce da cruz, salva você, a nós também. Quando eles começaram a zombar de Jesus, de um lado e do outro, os dois ladrões zombando de Cristo, de frente os soldados zombando de Cristo, os sacerdotes zombando de Cristo. E quando eles viram Cristo silencioso, Cristo sem se reclamar, Cristo sem revidar, Cristo pedindo perdão para eles, quando Dimas viu aquilo, Dimas começou a quebrar seu coração, começou a ficar com o coração quebrado, e ele começou a diminuir a zombaria. Ademais, quando Dimas olhou acima da cruz de Cristo, ele viu lá entre aspas, o primeiro folheto evangelístico da história. Esse primeiro folheto dizia pouca coisa, apenas dizia: este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Então Dimas, ao invés de continuar zombando, ele disse o quê? Este é Jesus o rei dos judeus, esse é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Então esse camarada deve ter um reino, esse camarada deve ter um lugar, então eu quero ir para esse reino. Aí ele se converte e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus também esquece todo o seu pecado, toda a sua zombaria, e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem está compreendendo, sacode a mão para o céu e dá um brado de glória a Deus. Oreanda Shui Country Manai. Foi assim. Dimas converteu-se comovido. Dimas encontrou Jesus comovido pelo comportamento de Jesus na cruz, e certamente por aquela placa que ele viu acima da cruz, porque se não fosse, também pelo que ele viu na cruz, ele tinha dito outra coisa: Senhor, salva minha alma, Senhor, salve meu espírito. Mas por que foi que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? É porque acima da cruz, Pilatos, sem querer, escreveu o primeiro folheto evangelístico. Louvado seja Deus. Pilatos não sabia, quem estava sendo julgado era Pilatos. Pilatos não sabia que estava sendo usado por Deus para escrever: esse é Jesus, o rei dos judeus. O diabo foi lá depois e disse: Pilatos, apague aquilo que você botou na cruz, porque o diabo sabia que Deus ia fazer uma obra através daquilo dali. Pilatos, apague isso da cruz. Pilatos disse: eu não posso apagar. É porque Deus ia usar aquela placa para salvar alguém. Cadê o crente pentecostal para levantar a mão e dar um brado de glória àquele que é poderoso? Aleluia! Por isso que o diabo foi lá em Pilatos e disse: apaga aquilo da cruz. E Pilatos disse: eu não posso, o que eu escrevi está escrito. Porque Deus ia usar aquela placa para salvar Dimas. Dimas naquela hora disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E essa palavra de Dimas, registrada por São Lucas, revela, sabe o quê? As 3 maiores descobertas da cruz. As 3 maiores descobertas da cruz. Repita um versículo comigo, vamos lá. Senhor, mais forte: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino.
Mais forte. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. 3 descobertas. Dimas, quando vê aquela placa e olha o silêncio de Cristo, o comportamento dele, Dimas descobre 3 coisas. Primeiro, esse aí não é um marginal, esse aí é um senhor. Senhor significa dono. Um condenado não era senhor, um marginal não era senhor. Quando Dimas olha para o comportamento de Cristo e aquela placa acima da cruz, ele sabe, esse aí não é um marginal. Marginal sou eu. Eu estou aqui porque sou marginal. Sou um pecador, estou recebendo o que os meus feitos merecem. Eu não sou um senhor, mas Ele é Senhor. A primeira descoberta da cruz, através da palavra de Dimas, foi essa: Jesus é o Senhor. Eu quero perguntar para você: Jesus é o Senhor de tua vida? Dá um brado de glória a Deus agora. Jesus é o Senhor de tua vida? Senhor significa dono, Senhor significa administrador, Senhor significa comandante, Senhor significa general, Senhor significa dono. Se Ele é o Senhor de tua vida, não pesa tuas palavras, glorifica o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Dimas descobriu: Ele é Senhor. Senhor, Ele não é o marginal, eu sou. Você não teme a Deus, rapaz? Do outro lado ele falou: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Nós merecemos pagar pelo que os nossos feitos exigem. Mas esse aí é um senhor. Ele não é um marginal. Ele não é um simples revolucionário. Ele é um senhor. E quando ele usa a palavra Senhor, ele está se referindo a Senhor dos céus e da terra. Senhor de sua vida. Senhor, 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 Senhor. Naquela hora Dimas se converte. Faltava poucos minutos para ele ir para o inferno, mas Deus mudou sua vida logo. Louvado seja Deus. Agora Jesus não era mais um marginal, Jesus não era mais um salteador. Dimas mudou a linguagem. Jesus não era mais um agitador. Jesus para Dimas era um Senhor. Isso move a minha alma. Mas não era apenas um Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Segunda descoberta da cruz. Senhor, primeiro, lembra-te de mim. Sabe o que Dimas queria dizer? Senhor, por causa que tu és Senhor, esta cruz, essas dores, isso é lindo. Ele entendeu isso? Pensa numa revelação que ele teve na cruz. Por causa que tu és Senhor, esta cruz, esse sofrimento não vão afetar a tua memória. Tu lembras, tu tens boa memória. Por isso eu te peço, se lembre de mim, não se esqueça de mim. Eu creio que o Senhor vai se lembrar de mim para sempre. Eu creio que o Senhor vai se lembrar de mim mais tarde. Foi por isso que Jesus disse: hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. E Jesus não perdeu a memória, mesmo quando chegaram na cruz, antes de Jesus morrer, eles pegaram uma mistura de vinho com fel, misturaram e eles colocaram na boca de Jesus. E Jesus não bebeu. Sabe por que Jesus não bebeu? Acima de qualquer outra coisa, você sabe o que era aquela mistura? Aquilo era uma manobra dos soldados para que o preso não desse muito trabalho aos soldados. Quando pegava o preso aqui, o preso se estribuchava. A reação natural contra a ação. Mas quando o cara bebia aquele líquido, o cara ficava bêbado, perdia a memória.
Aí os soldados batiam e o cara fazia era sorrir. Batiam e o cara fazia era achar graça, bêbado. Perdia a memória. Mas quando foram dar aquele líquido para Jesus, ele disse: quero não. Eu posso morrer hoje, mas eu morro consciente, louvado seja Deus. Eu morro consciente de que estou morrendo para salvar vidas. Foi por isso que o Espírito Santo revelou a Dimas: Dimas, apela para ele, que ele não bebeu narcóticos não. Ele lembra de você, e ele cheio do Espírito diz: lembra de mim, Senhor, tua memória está perfeita. Quem está entendendo, igreja, exalte, meu Deus, tua memória está perfeita. Aleluia. Senhor, primeira revelação, tens boa memória. Segunda revelação, e a última vocês já sabem: quando entrares no teu reino. Aí vocês já sabem. A terceira revelação é que Jesus tinha um reino, tinha um lugar, tinha o céu. Ele era rei do céu. Por isso que lá na frente Pilatos foi usado até por Deus para colocar, sem saber que estava sendo usado por Deus: esse é o rei dos judeus. O ladrão se converteu comovido, mas se converteu e encontrou Cristo de fato. Mas por último, eu quero que vocês vejam comigo versículo 57, capítulo 27, no mesmo texto, para terminarmos, para celebrarmos a ceia. Versículo 54. Versículo 54. Aleluia. Diz assim a palavra do bom mestre. Diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. 54. Novamente. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A Bíblia não dá o nome desse camarada, mas diz que ele era o centurião. Um centurião era um guarda responsável por 100 soldados. Esse centurião foi quem comandou a tropa para levar Jesus para a cruz. Escuta a situação. Na sexta-feira pela manhã, um chefe chamou o centurião, o chefe político. Vem aqui, vamos chamar de Joaquim. Joaquim, pega 100, 200, 300 soldados. Hoje você tem mais um preso para matar. Era uma rotina que ele tinha todos os dias. Pega esse cara que está ali, chamado Jesus de Nazaré, e leva-o ao alto do Gólgota, e lá o crucifique. Isso era rotina, todos os dias, toda semana isso acontecia. E esse centurião pega os seus soldados e corre para lá. E ele é quem administra tudo. Ele é quem diz: o prego é esse, o martelo é esse, a lança é essa, a coroa de espinho é essa, a cruz é essa, o buraco da cruz é esse. Ele foi quem administrou tudo. Ele foi quem administrou o lugar, a posição da cruz. Se era virada para o sol, ou para o sol poente, ou o sol nascente. Ele, esse centurião, foi quem administrou a morte de Jesus. Ele não pregou um prego, mas ele disse quantos pregos deviam ser pregados. Foi o chefe da crucificação. E então lá na cruz, quando Jesus Cristo entregou o Espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto tão grande, um terremoto, que começou a trincar as pedras de Jerusalém. Digam amém. As casas começaram a rachar, digam glória a Deus.
Aí tem um cemitério perto de lá, que onde muitos morriam. Tem um cemitério perto. Escuta, igreja, escuta. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, dê glória a Deus. Tem um cemitério lá. Quando Jesus morreu, aí deu um tremor de terra. Aí começou a rachar a terra. Rachou. Aí a rachadura chegou no cemitério e começou a abrir cova. Daqui a pouco, aqueles profetas do Antigo Testamento começaram a se levantar e começaram a dar glória a Deus. Louvado seja Deus. E os homens ressuscitaram. E ele olhou, o centurião viu os corpos se levantando de dentro do sepulcro e tomando forma e vivendo novamente. Daqui a pouco levanta o profeta Rafael, que profetizou 1000 anos antes de Cristo. Levanta-se o profeta Joaquim, que profetizou 70 anos antes de Cristo, e começa a dizer: glória ao Deus do universo, glória ao Deus do universo. Jesus é fiel, Jesus é rei. O centurião viu aquilo e disse: que é isso? O que é isso? E ele disse: perdão, meu Deus, perdão por eu ter liderado essa equipe que matou Jesus. Quem é você que saiu daquela sepultura agora? Eu sou o profeta Joaquim, que profetizei 70 anos antes desse homem nascer. Eu nasci, estou aqui agora para dizer a você que você fez o que não deveria ter feito. E você quem é? Eu sou o profeta Rafael. Eu profetizei sobre esse homem há 740 anos atrás. Eu sou o profeta. E esses homens entraram na cidade de Jerusalém dizendo: eu sou o profeta, eu ressuscitei. O mestre chegou agora no paraíso e me mandou de volta. Aí daqui a pouco esse centurião levantou e disse: esse aí é o Filho de Deus. Aplauda a Jesus, glorifique a Ele. Mesmo na cruz, Ele conseguiu salvar, porque a cruz não foi sua derrota, foi a vitória dele e a minha. Se você concorda comigo, fica de pé e aplaude e glorifica, porque hoje é noite de vitória. Maranata, vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote:
0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, Maranata, vem Senhor.